Fala emergencista, beleza? Dr. Kaique na área e hoje eu vou te ensinar algo muito bacana na pediatria, que é o principal distúrbio ácido básico que ocorre no ser humano como um todo e principalmente na criança, que é a alcalose respiratória. Você já deve ter ouvido falar aí, mas se confunde muitas vezes. O que é essa alcalose respiratória, doutor? Esse distúrbio ácido básico é muito difícil e realmente quando você não sabe interpretar, ele se torna muito difícil. Mas aqui eu quero fazer uma coisa bacana para você entender tintim por tintim e não esquecer mais. Pensa só comigo. O organismo, de uma maneira geral, ele tenta manter um equilíbrio, uma homeostase. O organismo trabalha todos os dias para manter o corpo em equilíbrio. Por exemplo, a temperatura. O organismo sempre quer manter uma temperatura estável para tudo funcionar corretamente e não seria diferente com o pH. O pH do corpo, o organismo tenta manter ele dentro de uma faixa estreita. E qual é essa faixa? Entre 7,35 e 7,45. Ele tenta se manter ali estável porque se existem alterações nessa faixa de pH, o corpo não funciona da maneira como ele deveria funcionar. Às vezes o coração fica fraco, às vezes o rim para de funcionar, às vezes as proteínas do corpo não funcionam direito. Então é importante que o organismo mantenha esse pH entre 7,35 e 7,45. E como ele faz isso? Através de dois sistemas, que é o sistema tampão. Então, o rim é um sistema tampão e o pulmão é outro sistema tampão. Através desses dois órgãos, mexendo em algumas substâncias, você consegue manter esse pH normal. Por exemplo, o pulmão está relacionado com o CO2, o gás carbônico. Então, toda vez que eu mexo nesse gás carbônico, eu posso variar o pH. E o rim, ele faz isso através do bicarbonato, que é o HCO3. Toda vez que eu mexo nesse bicarbonato, meu pH pode variar. Agora pensa comigo. Quando você está com queimação, você comeu muito ou tomou uma cervejinha e está com queimação, seu estômago está bem ácido, certo? Então, quando você toma bicarbonato, ele bloqueia, ele neutraliza o pH, ele deixa seu estômago bom. Então, o bicarbonato, eu quero sempre que você se lembre assim, que o bicarbonato ele é básico. E o CO2 ali você pode pensar que ele é ácido. Então, pensando nesse detalhe, eu vou te falar agora do distúrbio mais comum na pediatria, que é a alcalose respiratória. Alcalose é quando esse pH está acima de 7,45, quando ele subiu. E a acidose é quando ele está abaixo de 7,35, ele caiu. Quantas vezes você não atendeu um paciente aí que estava com pneumonia, que estava com asma ou até mesmo bronquiolite? Todas essas crianças, elas chegam com frequência respiratória aumentada. Elas chegam respirando bem rápido, com taquipneia. Quando elas fazem isso, elas liberam para fora do corpo muito gás carbônico, que é o CO2. Agora você já entendeu. Se o CO2 ele está responsável pela parte ácida do corpo, meu corpo começa a acelerar a respiração, acelera, 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 e eu jogo muito ácido para fora do corpo, o meu pH ele fica básico. Então, quando o paciente tem uma pneumonia, tem uma asma, tem uma bronquiolite e está com a respiração muito rápida, a tendência é jogar muito CO2 para fora, jogar muito ácido para fora e esse corpo ficar com alcalose e esse pH subir acima de 7,45. Viu como foi muito fácil aprender o principal distúrbio ácido básico do ser humano? E como você corrige isso? Você corrige isso mexendo no fator básico. Por exemplo, se o paciente está com a pneumonia, você vai dar oxigênio, vai dar antibiótico, que essa frequência vai diminuir, então vai ficar com mais ácido no corpo e esse pH vai controlar. Se o paciente tiver com a bronquiolite, também, você pode colocar um CPAP nasal, dar um oxigênio. Se esse paciente tiver asma, também, oxigênio, broncodilatador e corticoide. Pessoal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo no canal e dá uma curtida e compartilhe com algum colega médico que precisa saber isso.